Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes. Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Nós estamos passando por situações complexas, difíceis, na questão do governo federal, na gestão Jair Bolsonaro. E nós temos como hábito, como se diz, crucificarmos Jair Bolsonaro pelas suas atitudes. Aí eu não quero ser redundante com as informações e também não quero desmerecer nenhum tipo de informação, mas a própria mídia que hoje tenta repelir Jair Bolsonaro, que tenta mostrar a cara de Jair Bolsonaro, porque não é desmascará-lo, porque não é o caso, né? Muito pelo contrário, Jair Bolsonaro é um cara do jeito que ele é mesmo, não precisa ser desmascarado. Mas a minha indignação é que quem construiu Jair Bolsonaro, quem trouxe Jair Bolsonaro ao poder, foi a própria mídia que hoje tenta desmontá-lo, né? E eu fiz uma série de pesquisas nesse dia todo e encontrei algumas informações. Em 1987, a partir de 1987, durante o governo José Sarney, os jornais, a Folha de São Paulo e o Estadão, criaram 536 artigos, além da revista Veja. Esses artigos mostravam Jair Bolsonaro, né, o seu comportamento, o seu desrespeito à hierarquia, o seu desrespeito ao Ministério do Exército, onde ele faz duras críticas ao ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves. Então Jair Bolsonaro sempre foi um cara agressivo. E o que levou a revista Veja? O seu discurso agressivo, verbal, o seu pensamento totalmente anti-direitos humanos, né? E também o seu discurso violento e o seu desejo inenarrável de enriquecer. Esse é o primeiro fato. O fato dele querer se enriquecer lhe causou sérios problemas no Exército. O que a revista Veja publica aqui, Bolsonaro e o esquema de próprio punho do plano de ataque à adutora do Gandu, no Rio de Janeiro, né? Que integra a rede de abastecimento de água do Rio de Janeiro, em 27 de outubro de 1987. Então, Jair Bolsonaro informou a repórter Cássia Maria, da revista Veja, sobre a operação chamada Beco Sem Saída. Quem pesquisar vai encontrar essa operação Beco Sem Saída e também como Jair Bolsonaro construía suas bombas caseiras dentro dos próprios quartéis, junto com alguns companheiros, aonde eles explodiriam bombas que ele chamava de que eram uns traques, só para, né, causar efeito, porque ele lutava por melhores salários e melhores benefícios para os militares. E ele era considerado um cara totalmente sem juízo, vamos dizer assim, sem juízo, porra louca, né? Desde o seu nascimento, em uma cidade, registro em outra,
data de nascimento uma, registro em outra data, a origem da sua família italiana e alemã. Ele afirma que seu avô foi do exército de Hitler e as datas não... Bom, as datas não batem, mas aí a vida dele, ninguém tem nada a ver com isso e fim de papo. O que eu quero dizer é o seguinte: quem construiu o mito Jair Bolsonaro tá aqui, ó, a fotografia de Jair Bolsonaro, o projeto de próprio punho que ele fez para destruir a adutora do Rio de Janeiro, tudo isso para tentar ter melhores salários. Isso foi publicado na revista Veja em 1987, durante o governo Jair Bolsonaro. A mídia o transformou neste mito. Ele nunca foi acusado de nada, chegou até a sair matérias na revista Veja e na Folha de São Paulo, dizendo que Jair Bolsonaro foi considerado o político mais honesto da Terra, superando até Barack Obama. Isso foi depois investigado e tratava-se apenas de uma notícia falsa, tá certo? Ele sempre esteve envolvido, não dá para verem aqui, mas eu anotei, na questão do Petrolão. Por que ele esteve envolvido no Petrolão e por que nunca foi dito que eles estavam no Petrolão? Primeiro, ele sempre quis se enriquecer. Ponto. Ele sempre quis se enriquecer. Isso acabou. Só que o Congresso Nacional, entendeu? Durante a CPI do Petrolão e a CPI da Mensalão, todas as CPIs que correram no Congresso, enquanto ele fazia parte do Congresso, ela corria por conta de um acordo interno aonde ninguém denunciava ninguém, que foi chamado de autoprotecionismo do Congresso. E muito poucos foram punidos. E sempre direcionado à esquerda. Jair Bolsonaro tem um discurso de direita nazista, comportamento de direita nazista e um pensamento ideológico completamente espantoso, né? Coisa de Jair Bolsonaro. Mas o que mais intriga é que a própria mídia construiu Jair Bolsonaro para ser o presidente do Brasil. A mídia nunca deixou de falar. Como pode fazer 536 artigos mencionando Jair Bolsonaro e também dando pauta na revista Veja com o seu artigo aqui do esquema da adutora do Guandu, né? Que fala sobre... Bolsonaro apoiava a melhoria do soldo. O soldo é o salário, certo? E era contra a prisão de Saldom, um outro militar, né, que causava problemas e Jair Bolsonaro o apoiava. Então ele sempre foi controverso, ele sempre foi agressivo, ele nunca foi de boas falas, nunca foi de bons pensamentos, sempre extremistas em suas ideias, mesmo sendo lá a nível de quartel. Não estou o qualificando como militar, que isso não compete a mim e não compete a ninguém. Eu estou falando do atual presidente do Brasil e por que ele chegou a ser presidente. Porque a própria mídia o construiu. E agora a mídia querendo tirar da seringa, querer tirar o bumbum da seringa, transfere para nós, povo, a responsabilidade de lutarmos pelo retorno da nossa liberdade. Você faz uma pesquisa, e eu sei que eu não tenho tempo, e tem uma matéria muito interessante que diz que o eleitor de Bolsonaro é como uma cebola. É como uma cebola. Para você chegar ao cerne desta cebola, serão preciso
tirar várias e várias cascas para você encontrar o cerne dessa cebola, o cerne do eleitorado. É aquele que está exatamente alinhado aos pensamentos de Jair Bolsonaro e alinhado à mídia, que, para fazer notícia, dava ênfase às atitudes tresloucadas de Jair Bolsonaro. Tudo bem que ele foi acusado, foi julgado, foi expulso, foi condenado, foi absolvido. Tudo isso não interessa, é o passado dele. Agora, a partir do momento que ele sentou no Congresso Nacional, ele foi protegido das acusações, pois havia um trato fechado entre os congressistas de que ninguém, durante a CPI do Petrolão, denunciasse ninguém, sendo que todos foram beneficiados. E a CPI, esse Petrolão, mensalão, são coisas lá da época de Fernando Henrique Cardoso, na tentativa da reeleição. Então, não é de se estranhar de nós termos um governo liberal, liberalista, neoliberal e com viés neofascista. Ele sempre lutou por armamento, sempre achou que a violência e a força, totalmente em desrespeito aos direitos humanos, era o único caminho de se obter uma coisa que ele sempre pleiteou em sua vida, que foi o quê? A riqueza. Sair do estado de pobreza para a riqueza. Essas coisas que eu estou falando estão registradas. Basta pesquisar que você vai encontrar. Eu tive o trabalho todo de pesquisar e trazer para vocês. Não sou mais crítico, não sou mais contundente, não sou mais explicativo, porque o tempo não me permite. Mas é isso. Jair Bolsonaro, o monstro construído pela própria mídia, que hoje não vê jeito de destruir o monstro que eles mesmos construíram. E o seu eleitorado é o cerne de uma cebola, porque eles só se encontram bem no miolinho aqueles que apoiam o viés nazista de Jair Bolsonaro. É isso aí, meus amigos. Tem muita coisa por debaixo dessa história. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal.